Vamos ver a pessoa mais falada da semana, o nome mais citado da semana, Aslihan Boran. Vamos ver aqui as perguntas que eu tenho sobre ela. Foram muitas, tá? Então vamos ver aqui. Se é verdade que ela visitava o set de gravações, tá? Vamos ver aqui. Eu recebi uma foto dela nos bastidores, onde aparece um trailer, tá? Mas coincidentemente é a mesma data que ela já tinha ido aquela outra vez que ela até tirou foto lá. Então vamos ver se ela frequentou mais vezes. Aqui mostra, tá? Mas uma frequência baixa, bem baixa. Eu não acredito, pelas cartas aqui, a frequência que falavam não foi não verdadeira, tá? Aqui me mostra, ó, ela aparecendo de surpresa, sem ser convidada, tá? Aqui mostra isso, tá? Aqui mostra que ela estava num processo bem complicado, confuso, como se aparecessem alguns problemas mentais, assim, sabe? Algo confuso na cabeça e tal, tá? E eu vejo ela assim, umas poucas vezes, algumas vezes ela foi bem na surdina, escondidinha, esperar ele, alguma coisa assim, tá? Aqui fala como se fosse alguns momentos de desespero. Talvez ele não quisesse atender o telefone e ela foi até lá, tá? É algo assim, tá? E que eu tô vendo. Eu não vejo ele convidando ela, ó, venha me assistir, venha ficar aqui. Não, tá? Eu vejo ela em momentos de crise. Aqui, tá bem, cara? A carta da cura tá dizendo que há necessidade, ela ia lá para poder tentar curar algo, consertar algo, buscar algo que ela não estava conseguindo controlar, tá? É verdade, Elizabeth, que tinha alguém dentro das gravações que passava fofoca para Malbura? Vamos ver. Eu já havia comentado em outras leituras, né? Alguém deve lembrar aí que eu já falei que tinha alguém lá dentro que ficava vigiando a Demet o tempo todo, vigiando ela e os passos dela lá dentro. Então vocês vão descobrir em alguma leitura aí. Se alguém lembrar qual é, indique aí embaixo, por favor. Vamos ver aqui. Então já sabemos que é positivo, já tinha saído em outra leitura. Mas vamos ver sobre essa pessoa. Olha, eu vejo aqui que sim, essa pessoa falou, fez fofoca e tudo, mas eu vejo aqui, ó, ela se desculpando, tá? A carta do perdão aqui vem trazendo que houve um arrependimento aí, tá? Então, no meio do caminho, essa pessoa parou de falar, de vigiar e viu que algo estava errado, tá? Eu vi que aconteceu algum conflito aqui, talvez as pessoas descobriram, falaram com ela, com essa pessoa, foram para cima e houve atrito, houve algo bem ali que tenha trazido desavença, tá? Então eu vejo assim que houve um perdão, houve um pedido de desculpas, houve algo aí que, né, a pessoa se arrependeu, tá? O que a Demet pensa da Malbora? É outra pergunta da Sara. Vamos ver aqui.
Olha, ela pensa aqui que ela é uma pessoa muito sorrateira, tá? Ela é uma pessoa de difícil convivência, tá? Vejo aqui que a Deméter, ela deixou as coisas, ela pensar o que quisesse, ela falar o que quisesse, ela não fez nenhum movimento, tá? Deméter continuou sendo o que ela é, do jeito que ela é, falando com o colega dela de trabalho da maneira que ela sempre falou. Ela aqui me mostra que apesar das loucuras da outra pessoa, Deméter nunca se deixou abater, continuou sendo a mesma coisa. A autenticidade de Deméter falou mais alto aqui, e isso incomodou Malbora, tá? Eu vejo aqui que ela se incomodou por esse jeito autêntico da Deméter de ser, de não baixar a cabeça para qualquer coisa e seguir firme e forte naquilo que ela acreditava, tá? Então, quem estava tendo crises e tendo de ciúme é a Malbora. Deméter continuou do seu jeito, da sua forma, do mesmo jeito. Aqui me mostra claramente isso, tá? Ela deixou que cada um fizesse o que quisesse, pensasse o que quisesse. Ela não deixou essa energia abater ela. Deméter foi superior em cada passo aqui me mostra, tá? O que a Malbora está pensando de toda essa repercussão? Vamos ver. Olha, ela acha que ela vai resolver isso vai se resolver, mas ela tá apavorada e ela tá totalmente sozinha nessa, não tem ninguém dando apoio para ela, tá? Eu vejo que ela vai ter que resolver isso e ela acha que as pessoas vão pensar que ela faz coisas por amor e que errados são os outros e não ela, tá? Eu vejo aqui a espiritualidade chamando ela à razão, né? Porque ela não tá seguindo as coisas que a espiritualidade chama para ela. Ela tá fazendo coisas que tá atraindo para ela toda a culpa, tá? De coisas que ela nem tem culpa, mas tá atraindo por ela não ter pensado em certas ocasiões, entendeu? Por ela ter agido errado em algumas situações que tá sobressaindo ela de forma negativa, tá? E eu vou estender essa pergunta porque me saiu alguma coisa aqui que tá me dando um alerta, eu vou abrir ela de novo, tá? Olha, ela tem medo que ela fique marcada por isso e eu vejo aqui ela pedindo ajuda para alguma amiga, alguma pessoa conhecida para ajudar ela, tá? A resolver isso aí de uma certa forma, ela quer apagar esse incêndio rápido, tá? Ela tá apavorada, ela tá com medo que isso fique marcado, que ela não tenha mais trabalho, né? Que ela tá sendo vista de uma maneira bem baixa, né? E ela quer transformar isso aí, ela quer mudar isso a favor dela, ela quer que isso venha trazer para ela o papel de vítima. E é isso que ela quer fazer, o papel de vítima, tá? Então ela vai tentar distorcer isso para se fazer de vítima, para ela tentar amenizar as coisas, tá? O que o Lussói está pensando com relação a Malbora sobre isso? Olha, aqui
eu vejo que ele falou para ela algo relacionado assim, que ela que criou o problema, ela que resolva, tá? Eu vejo aqui ele preocupado mais com a Demet, ó. Que pelas cartas ele tá mais preocupado com a Demet. Ele não quer que respingue nela, tá? Mais uma vez, aqui as cartas ele protegendo ela. Ele acha que ela tem que resolver as coisas da maneira sozinha. Ela criou algumas situações e ele não quer se meter, tá? Eu vejo ele aqui pensando também como se sobressair disso aí, porque ele acha que tem coisas que não vale a pena o desgaste, tá? Bom, por enquanto é isso que eu tenho de perguntas sobre ela, tá? Eu volto em breve para responder mais perguntas da caixinha, que tem muitas. Temos muitas coisas para esclarecer, tá? Então, aguardo vocês na próxima leitura. Fique com Deus, bye bye.